dos contratos mais interessantes no direito brasileiro e dos demais países é o contrato de doação. Um contrato de doação é um acordo jurídico entre uma pessoa, o doador, que transfere voluntariamente e sem custos um bem ou vantagens para outra, o donatário. A doação geralmente é um contrato gratuito e unilateral, regulado pelo Código Civil Brasileiro, que exige formalização por escrito, um instrumento particular ou uma escritura pública, com exceção das doações verbais de bens móveis, de pequeno valor, que são entregues imediatamente. Um exemplo comum de doação verbal de um bem de pequeno valor ou entrega imediata é uma gorjeta, um valor adicional que você paga a um entregador de fast food e afins. Um bem móvel de pequeno valor e ela segue uma tradição incontinente, ou seja, a entrega imediata do bem. O que é uma exceção à regra geral que exige um documento formal, regulamentado por uma escritura pública ou instrumento particular, para que as doações sejam concretizadas. Características principais. É um contrato gratuito e unilateral, caracterizado pela liberdade do doador. As partes, o doador, quem doa, e o donatário, quem recebe. Formalidade. Geralmente, precisa de uma escritura pública ou instrumento particular, exceto para bens móveis de pequeno valor com entrega imediata. Regulamentação. Ele é regido pelo Código Civil Brasileiro, nos artigos 538 a 564. Os pontos importantes. Bens imóveis. Para transferir a propriedade de um bem imóvel, como uma casa, um terreno, é preciso fazer uma escritura no cartório de notas. Depois disso, a escritura deve ser registrada no cartório de registro de imóveis. Só após esse registro, a propriedade passa oficialmente para um novo dono. Incide o imposto sobre a transmissão de causa-mortes e doação, sobre o valor doado. Quando alguém recebe uma doação, é preciso pagar um imposto estadual, que é o valor sobre o bem doado. O pagamento é obrigatório para que a transferência seja registrada corretamente. Herdeiros necessários. Em geral, não se pode doar todos os bens quando existem herdeiros necessários. Quais são os herdeiros necessários? Descendentes, ascendentes ou cônjuges. A doação pode ser considerada um adiantamento de herança e deve ser incluída no inventário futuro, a menos que o doador inclua uma cláusula no contrato dispensando isso. O adiantamento de herança, também conhecido como colação, não é ilegal no direito brasileiro, desde que sejam respeitados os procedimentos e a legítima dos herdeiros necessários. Correspondente a 50% do valor patrimonial, é indisponível para o doador efetuar a doação ou o testamento, devendo ser respeitadas aos herdeiros necessários. Sendo assim, nasce a doação inoficiosa. Ocorre quando uma pessoa, possuindo herdeiros necessários, doa em vida mais da metade do seu patrimônio. Essa metade é chamada de legítima e é a parte de herança que a lei reserva obrigatoriamente a esses herdeiros. Correspondente aos outros 50% do patrimônio, pode existir a doação a quem a pessoa desejar, incluindo um dos filhos, outros parentes ou até mesmo uma instituição. O artigo 549 do Código Civil Brasileiro estabelece que essa doação é nula na parte que exceder o que o doador poderia dispor em testamento. O Código Civil Brasileiro estabelece salvaguardas automáticas ao doador e aos herdeiros. A reserva da legítima, que foi abordado anteriormente, a doação em descendentes ou cônjuges, a doação feita a um herdeiro necessário é considerado um adiantamento de herança, devendo ser trazida a colação no inventário para garantir a igualdade entre os herdeiros, a menos que o doador dispense expressamente a colação
na escritura. A revogação por ingratidão. O doador pode revogar a doação em casos graves de ingratidão ao donatário, como atentado à sua vida, ofensa física, injúria grave, calúnia ou recusa de alimentos necessários. Revogação por inexecução de encargo. Se a doação tiver uma condição ou obrigação a quem recebe e a pessoa não cumprir o combinado, o doador pode cancelar a doação. A mesma regra se aplica ao testamento. Caso a pessoa tenha herdeiros necessários, ela pode dispor de, no máximo, 50% dos seus bens por meio do testamento. Revogação. A doação pode ser revogada em casos específicos, como o descumprimento de encargo imposto ao donatário, ou ingratidão do donatário, como atentar contra a vida ou a honra do doador. Vou explicar sobre o contrato estimatório, né? O contrato estimatório é aquele em que uma pessoa chamada consignante entrega bens móveis a outra pessoa chamada consignatário, para que ela venda esses bens por um preço previamente combinado. Em troca, o consignatário fica obrigado a pagar ao consignante o preço estimado, dentro de um prazo determinado, mesmo que não consiga vender os bens. Essa é a característica central do contrato estimatório. O risco da venda é do consignatário, não do consignante. O consignatário pode vender o bem por um valor maior, e nesse caso, ele fica com o excedente como lucro. Mas, se ele não vender ou vender por menos, ele continua sendo responsável a pagar ao consignante o valor previamente estipulado no contrato. Aqui eu posso fazer um leve resumo, explicando de uma forma mais informal, né, que é o que a gente costuma conviver. Podemos trazer os exemplos de lojas que são rendadas, né, comércios de imóveis que são rendados com nome, com nome do local registrado com o CNPJ do consignante, né? E aí a pessoa renda a loja ou estabelecimento e ela tem que dar para aquela pessoa, né? No caso, o consignante, ele tem que receber por estar rendando a loja um valor X combinado por eles no contrato. Ele que vai estar na loja trabalhando, ele que rendou, no caso, o consignatário, ele vai ter que estar pagando para o consignante como se fosse um aluguel para estar ali trabalhando no estabelecimento dele, sendo responsável, lucrando um valor X, independente se ele vende ou se ele não vende. E também ele tem liberdade para vender um produto, ou seja, um perfume que tem na loja, que é da marca do consignante. Tudo que for da marca do consignante, que o consignante estava acostumado a vender, que sempre manteve na loja, o consignatário querer aumentar o valor ou diminuir, fica a critério dele. Não está no contrato. Mas o consignante, ele tem que receber o valor combinado do consignatário, né? Vou voltar aqui com a explicação. Aqui só foi um resumo para esclarecer, para quem não sabe que tem esses arrendamentos de lojas, de comércios, enfim. E aí veio a crítica, né? Outro ponto importante é que o consignatário não adquire a propriedade dos bens quando eles são entregues. Ele adquire apenas a posse, né? No caso, o ponto do lugar, o nome do lugar, a marca do lugar, no caso é dele. E essa posse é chamada de posse precária, porque ele não pode usar os bens como se fossem seus. Ele rendou, né? No caso, como exemplo. Os bens permanecem na propriedade do consignante até serem vendidos ao consumidor final. E o que acontece se os bens forem perdidos, roubados ou danificados enquanto estiverem com o consignatário? Se o consignante rendou um local, um imóvel ao consignatário e ele perdeu algum produto do imóvel, da marca do consignante, o que acontece?
A partir do momento em que recebe os bens, ele passa a ser responsável por ele, né? No caso, o consignatário. O contrato estimatório também tem outra característica muito importante. O consignatário tem liberdade para vender os bens pelo preço que ele quiser, desde que pague o consignante o valor mínimo fixado ao contrato, que é o que eu havia mencionado. Outro ponto relevante é que, se o consignatário não devolver os bens dentro do prazo ou pagar o preço ajustado, o consignante pode cobrar o valor estimado ou exigir a restituição dos bens, além de eventuais perdas e danos. Esse tipo de contrato é vantajoso para o consignante, né, no caso, porque ele coloca seus produtos no mercado sem precisar manter sua estrutura de loja, e também pode ser vantajoso para o consignatário. Por quê? Ele consegue oferecer produtos variados ao público sem precisar investir capital próprio na própria mercadoria e pode vender a valor que ele quiser a seu critério, desde que pague ao consignante o valor combinado no contrato. Boa tarde, professora. Eu sou a Stephanie e eu vou falar sobre o contrato de troca, conhecido também como a permuta. Antes de eu começar explicando sobre o contrato de troca, ele está previsto no nosso Código Civil nos artigos 533 a 537. O contrato de troca é nada mais, nada menos, trata-se de um acordo onde cada parte se compromete a dar algo, a dar um favor, uma coisa, em troca de outra, tá? Ele também é muito semelhante à compra e venda. As principais características é que ele é um contrato bilateral, porque ele tem obrigações em ambas partes, tá? Então, ele se trata de um contrato bilateral oneroso, por ter sacrifício patrimonial de cada lado. Comutativo, as prestações são proporcionais, então não é algo onde as obrigações não são balanceadas, podemos dizer assim. Consensual, de forma pelo simples de acordo com as vontades, e translativo de propriedade. Cada parte transfere seu bem para o outro. Então, essas são as características principais quando se trata de acordo de contrato de troca. Como que funciona como são as formas para ter um contrato de troca, uma permuta? Formas livres, então móveis e imóveis, que exige escritura pública se o valor superar a 30 salários mínimos, e registro para transferir em propriedade. Quais são os direitos e deveres das partes, tá? Cada parte deve entregar o bem prometido, garantir que o bem está livre de ônus ocultos e responder por evicção e fictícios redibilitórios, como na compra e venda. O que significa evicção na permuta, evicção no contrato de troca? Se uma parte perde o bem trocado por decisão judicial, ela tem direito de receber de volta o bem que deu, se ainda existir, e se não for possível, receber equivalente em dinheiro. Então, aqui eu coloquei uma observação, não cabe existir preço, porque não há preço no contrato de permuta, tá? Então, se uma das partes perde o bem trocado, então, um exemplo, eu vou trocar algo com você e eu perdi esse bem, eu tenho o direito de receber de volta o meu bem, o bem que eu dei. Então, eu troco com você um celular e eu perco esse celular, eu tenho direito a pegar o celular que eu te dei, tá? Se não for possível, aí sim é equivalente em dinheiro. Mas não cabe você exigir preço, porque permuta não se trata de dinheiro, de valor, mas sim de troca. Então, aqui a gente não tá falando de dinheiro, mas sim do bem, ou do favor, entendeu? De prestar um favor. Aqui, favor é imaterial, a gente não consegue tocar. Aqui coloquei também extinção, tá? Quando pode acontecer a extinção do contrato de troca, a extinção da permuta? Quando não tem o cumprimento das trocas dos bens, tá? Então, a gente vai acordar, fazer uma permuta, eu vou prestar os meus serviços, em troca eu recebo... É muito comum em São Paulo acontecer a permuta de restaurante, com famosos. Então, eu vou prestar para você os meus alimentos, em troca você vai postar para mim fotos, vídeos, e aí quando não há o cumprimento das trocas dos bens, dos favores, pode haver a extinção da permuta, tá? Do contrato de troca. Quando acontece o inadimplemento, rescisão por vícios ou evicção, ou anulação por vícios de consentimentos.
Então, um breve resumo, o contrato de troca é um acordo que é uma coisa dada em troca de outra, sem que o dinheiro seja o elemento principal. Ele é bilateral, ele é oneroso e comutativo, aplicando-se subsidiariamente às regras da compra e venda, por envolver uma torna. A propriedade se transfere com a entrega ou com o registro imóveis. As partes respondem por vixo e efecção. Então, é basicamente isso, o contrato de troca e permuta, ele é um contrato que é muito usado hoje no nosso dia a dia. Ele é muito simples da gente entender por ser algo que a gente vê com frequência. E é isso, professor. Então, algo bem simples, um resumo do que é. E é isso. Boa tarde. Voltando aqui, eu vou falar um pouco sobre um caso prático, sobre a permuta que nós estamos trazendo aqui. Esse caso ele ocorreu em Mato Grosso do Sul, foi numa prefeitura de Douradouros, onde eles fizeram uma troca, a prefeitura com uma pessoa física, onde a prefeitura ia ceder alguns imóveis, e essa pessoa física iria passar um terreno que era de grande utilidade para a prefeitura do município, e essa troca foi feita, conforme a lei municipal da cidade, quer dizer, do município, e um grupo de pessoas do município entraram com ação popular, dizendo que essa troca foi ilegal, foi prejudicial, foi mal avaliada, e o valor que a prefeitura pagou de diferença, que foi de R$73 mil, não pode ser considerada uma permuta, porque teve valor em dinheiro, essas coisas assim. Só que em defesa, a prefeitura alegou que a troca foi feita legalmente, conforme lei municipal, e tudo foi avaliado, foi verificado, e os R$73 mil só foi pago como diferença para a prefeitura não sair com vantagem, né? Para sair justa essa troca. E essa ação, na primeira instância, ela foi considerada... as pessoas que entraram com a ação popular, elas perderam na primeira instância, perderam na segunda instância, e ela foi pro STJ, onde perderam novamente, onde o ministro diz que sim, a troca foi ilegal, mesmo tendo valor em dinheiro, mas foi um valor pequeno, então, porque eu acho que o valor total do imóvel que eles fizeram a troca, total, assim, foi de 2 milhões para cada parte. Aí, para completar esses 2 milhões, a prefeitura precisava mandar um dinheiro para essa pessoa física, e foi mandado, foi legal, porque aí tem lei municipal para isso, então foi bem organizado, e é isso. Então, esse é um exemplo de permuta, e que foi bem sucedido, foi bem executado, e foi benéfico para as duas partes. Vamos trazer mais um caso prático sobre o contrato estimatório. Esse trata de recuperação judicial, tá? Do grupo Abril, onde várias editoras forneciam revistas para ser vendidas nessas bancas do grupo Abril, onde as que não foram vendidas, as que não eram vendidas, eram devolvidas. Esse é o negócio deles. Então isso acabou virando um contrato estimatório. Com o passar dos anos, com a evolução da internet, com as compras online, foi decaindo as vendas, e infelizmente o Grupo Abril ele acabou passando por uma crise muito grande e entrou em recuperação judicial. Só que as editoras que forneciam essas revistas, elas não concordaram. E elas disseram, no processo, que deveriam receber fora da recuperação judicial, porque as vendas das revistas aconteciam depois do pedido de recuperação judicial. Em defesa, o Grupo Abril diz: o crédito nasce no momento da entrega da mercadoria. Em decisão, o STJ
decidiu. Esses créditos não são concursais. Entram na recuperação judicial. As editoras têm que entrar na fila dos demais credores. E o crédito nasce no momento da entrega da mercadoria. Então, a entrega foi feita, o crédito ele já nasceu ali. Não precisa ser vendido. Só de ter feito a entrega, o crédito já nasceu. E é isso.